Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio número 20. E hoje a gente vai falar aqui sobre o G Suite, é isso mesmo, essa suíte de aplicativos que muita gente usa, muita gente gosta. Você que está nos ouvindo aí, que já conhece e tal, fique com a gente. Nós vamos falar algumas dicas de como a gente usa também, vamos dar a nossa opinião e depois a gente também continua essa conversa lá no Telegram, tá? Lembrando que nosso grupo lá é o /Telegram, procure lá no Telegram e /Producast, desculpa. Então, seja bem-vindo aí, mais um episódio, mais uma semana do Producast. A gente está aqui toda semana, eu e o Vander, para falar sobre produtividade, sobre gestão, sobre organização e sobre todos os benefícios que isso traz para a gente aí na nossa vida, né? Então, meu nome é Eduardo Benhame, eu sou coach de produtividade, consultor de produtividade, gestor de produtividade, então você pode me achar aí nas redes sociais como Eduardo Benhame. E quero chamar agora aqui um patrocínio, isso mesmo. A gente está bastante feliz aí que a gente acabou pedindo aí nos últimos 2 episódios, né, para as empresas e pessoas interessadas em estar com a gente aí nesse projeto, que nos patrocinasse, os episódios e com o número crescente que a gente está hoje de ouvintes e as pessoas muitos ouvindo em maratona, a gente está vendo os episódios lá atrás, os primeiros sendo ouvidos ainda, então mostrando para a gente que tem bastante gente ouvindo aí os episódios antigos, né? Então nada melhor do que você estar com a sua marca aqui agora, que tem pessoas que farão isso também daqui a pouco e vão te ouvir agora, esse episódio aqui lá no futuro, então entre em contato com a gente aí no contato@producast.com.br. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre a empresa Contabilidade Digital. E como entrou em contato direto com o Vander, eu queria deixar para o Vander fazer o jabá aí, Vander. Olá, Producasters, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz aí porque a gente está com o nosso patrocinador, né? A Contabilidade Digital. Ela é uma empresa especializada em pequenos negócios e com atendimento 100% online. E uma das bases de atendimento da contabilidade digital é exatamente ela utilizar um sistema parecido com o Google Drive para disponibilizar boletos, envio de documentos, enfim. É uma contabilidade com atendimento 100% online e entrega muito mais do que boleto, né? Porque todo cliente da contabilidade digital ele recebe uma consultoria financeira gratuita para otimizar as finanças da sua empresa. Então a Contabilidade Digital está com uma oferta especial para os ouvintes do Producast. Se você está querendo abrir a sua empresa, se você chegou a hora de formalizar o seu negócio, entra lá em contabilidadedigital.com/Producast e solicite lá a sua proposta. Você vai ganhar 50% de desconto na abertura da sua empresa. É isso aí, tá vendo? Então uma empresa que tem tudo a ver com a organização, tecnologia, com Producast, porque é um podcast, tecnologia, digital, então é isso aí, bastante sinergia, então traga também a sua empresa para cá, que você vai gostar do resultado. É isso aí, então obrigado, vamos contar aí com a Contabilidade Digital por alguns episódios aí. Então, lembrando que a gente tem o nosso site, tá? producast.com.br, entre lá, tem artigos. Essa semana a gente publicou um vídeo no setup do Todoist, que está lá no nosso canal do YouTube. Também aproveitar, siga o nosso canal e a gente vai ter vídeos novos lá constantemente, tá? E não deixe de entrar no Telegram. A gente já está com um grupo já lá discutindo assuntos, sugerindo temas. Inclusive, o tema de hoje, a gente já tinha pensado, eu e o Vander já tinha comentado de falar sobre o G Suite, né, do Google, mas a gente acabou tomando a decisão de falar mesmo porque teve o Rilha Miranda, que a gente queria agradecer lá no grupo, acabou falando, eu uso o OneDrive, pai, agora vocês falam tanto de Google, tô meio perdido se migro ou não, então isso ajudou a gente aqui a tomar a decisão também de falar sobre esse grupo de soluções do Google para a sua pequena, média, até uma grande empresa consegue usar e se beneficiar do Google Drive, tá? Do G Suite. Então é isso. Antes de entrar no tema, a gente queria só fazer um comunicado aqui sobre a Pod Pesquisa. A Pod Pesquisa está rolando agora.
vai até o final de julho, né? Acho que é isso, é 1º de junho até o final. E durante 45 dias, do 1º de julho até praticamente 15 de agosto, aí, você pode ter uma votação lá sendo feita no link que tem aqui abaixo, tá? O que a Pod Pesquisa faz? Ela estava até um pouco tempo esquecida aí, que é um instrumento criado para entender um pouco essa podosfera, né? O mundo dos podcasts. Só que dessa vez o questionário ele teve uma parceria com a CBN, muito legal. Então está ampliando o horizonte, a abrangência, né? Que tem toda os ouvintes, toda a abrangência da própria CBN, né? Então a gente já está lá, o podcast já está lá. Então, é muito legal isso para entender essa evolução do podcast, né? Eu praticamente que faço podcast aí quase 10 anos. Então a gente fica muito feliz em saber que isso tem gente aí cuidando com carinho, né, do podcast. E aproveitando, compartilhe com os amigos. Hoje ficou muito mais fácil para você ouvir podcast, né? Então hoje tem o SoundCloud, tem os aplicativos. Mostre para um amigo, indique para um amigo e pega na mão dele e fala, qual aplicativo? Eu vou baixar esse aplicativo, você assina assim e tal. Vamos divulgar essa mídia muito legal, tá bom? Então é isso. Então vamos para o episódio. G Suite. Vamos lá, Wander. Como que vai ser o episódio hoje? Vamos dar um resumo para as pessoas aqui. Nós vamos falar um pouco de prós e pouco de contra, é isso? No episódio de hoje nós vamos falar sobre a plataforma G Suite do Google, né? Que promete e cumpre com maestria o propósito de organizar todos os arquivos da sua empresa e integrar o seu time de colaboradores. Essa a proposta geral da empresa Google, do Google, é organizar todas as informações do mundo. Então, obviamente, ela trouxe isso para o ambiente da sua empresa. Eu utilizo o que hoje é chamado de G Suite, que antigamente era só e-mail do Google, desde 2009, então já são 9 anos. Naquela boa época que não volta mais, a gente tinha 50 contas de e-mail gratuitamente, que eu uso até hoje. Todos os meus negócios daquela época, que eu criei naquela época, eles têm essas contas do G Suite. Não utiliza-se todas as funcionalidades, por ser gratuito, mas eu tenho 50 contas de e-mail Google dentro do meu domínio, então isso é fantástico. O que nós vamos conversar hoje é mais os prós e contras, né? Porque a questão da gestão de arquivos hoje, ela está muito diferente do que era antigamente. Antigamente você tinha lá as pastinhas no seu HD, e esse HD talvez você fizesse um backup local, talvez estivesse na rede da empresa, mas o servidor da empresa era um servidor local. Então isso tudo mudou muito, né? Hoje praticamente a gente não tem necessidade de manter documentos do tipo planilha, texto e apresentações dentro da máquina, né? A gente pode deixar tudo online. E o G Suite é exatamente isso, né? O G Suite promete e cumpre exatamente isso. Ele pode ser usado para atividades profissionais e empresariais. E a gente vai bater um papo aqui hoje sobre a utilização do G Suite, como que a gente utiliza o G Suite no nosso dia a dia, né? E as vantagens e funcionalidades. Não vamos falar muito do OneDrive, porque eu não conheço, eu sei que existe, mas nunca usei, então eu não tenho autoridade para falar. Mas do G Suite eu já tenho 9 anos utilizando, então eu tenho um pouquinho de autoridade para falar. Isso, Eu vou falar brevemente sobre o OneDrive, sobre, na verdade, a experiência que eu tive e tenho com o OneDrive, que também não é muito, mas eu por ter comprado o Office 365 para ter na minha máquina aqui há algum tempo já, então eu tenho direito lá a 1 terabyte de espaço no OneDrive. Então, eu acabo usando de vez em quando, assim, não é um uso... Eu não faço uso, das minhas coisas não estão lá, tá? Mas eu acabo, às vezes, recebendo um arquivo e tal, e por fuçar, né? Pra gente gostar de fuçar, a gente sabe que é uma plataforma ok, né? Da Microsoft, que também tem uma função muito similar ao G Suite, porque você tem ali... Tem o Skype integrado, você tem o repositório de arquivos... Você tem o e-mail, então assim, realmente você tem uma suíte, como eles chamam, né? Muito próxima, muito parecida com o do Google, melhorou muito nos últimos anos, vem melhorando, vem aperfeiçoando muito, mas assim, brevemente eu vou falar só algumas coisas que eu sinto, que eu percebo de grande diferença. Primeiro, comunicador de vídeo, por exemplo, o Google Meet aqui que a gente usa para reuniões.
infinitamente melhor do que um Skype, por vários motivos. Primeiro que você manda um link, qualquer pessoa no planeta, em qualquer dispositivo, abre, acessa e faz uma conferência com qualquer um, faz tudo que o Skype faz. O Skype é complicado, tem que abaixar, trava, cara, toda vez que eu ligo o Skype tem uma atualização aqui, então é incomparável essa questão. Agenda, também incomparável à agenda do Google. Repositório de arquivos, independente de 1 tera de espaço, cara, você não vai usar isso nunca. Então, os 30 gigas ou 50 ou dos 100 do Google que você pode assinar são suficientes, até porque você não vai usar tudo isso. O que mais? Integração. Então, lembrando que eu tenho 15 gigas nessas contas minhas gratuitas aí, o meu limite é 15 gigas e utilizo nas empresas normalmente. Depois vocês vão entender por que 15 gigas é bastante. A gente vai falar mais adiante. E integração com outros aplicativos também é fantástica. Então, você editar de forma conjunto com outras pessoas, né, colaborativo, então também é incomparável o Google nesse sentido. Então, assim, por vários motivos, a gente vai falar aqui do G Suite e a gente acredita que ele é realmente, numa balança aí, tem muito mais pontos positivos do que negativos, tá? Em comparação com o OneDrive. Então, ele vence, no bom sentido, a batalha aí, com folgas, tá? Então, pra gente, tá? Para o nosso uso. Você é um cara que está dentro do ambiente Microsoft, pode ser que para você realmente o OneDrive seja melhor, só que se você precisar sair dele e usar um Todoist da vida, um Asana ou outro OneDrive, você vai sentir um pouco de dificuldade, até para integrar um calendário e tal. Então é por isso que a gente vai falar do OneDrive, do Google Drive, certo? Do G Suite e do Google Drive. Primeira coisa que eu queria colocar é uma coisa que muita gente fala, que muita gente quer um cafezinho de graça, né? O que é? Tem que pagar e tal. A gente está falando aqui de uma solução para uma pequena empresa ou até para uma pessoa física, mas que queira manter os seus negócios, a sua vida e a sua relação digital organizada, minimamente organizada, fácil de acesso. Então, o que a gente diz? A gente diz que o preço de $5 do G Suite, que você pode facilmente achar cupons de desconto, e isso cai para R$3,50, quase 20, acho que é 25% de desconto, né, Wander? 20% de desconto. Nós vamos distribuir convites aí para vocês depois. Isso. Códigos de desconto para vocês. É quase $1 de desconto. Então sai 4. Então é R$20 por mês. Gente, R$20 por mês para você ter uma empresa com todos esses benefícios. Eu acho um valor realmente muito justo. Muito justo. Eu acho que o preço é um ponto positivo, é um pró muito, muito forte para o Google. Não é, Wander? Só para vocês terem uma ideia de comparação, uma conta de e-mail Exchange na local web custa R$ 7,90 por mês. No Google você tem contas quase que ilimitadas. E qual é a diferença de um para o outro? E a R$15 por mês. E qual a diferença? Praticamente nenhuma. Acho que o Google tem até mais coisas, né? Nenhuma. O Google é muito melhor do que a local web. A gente conhece aí a fama da local web. E não tem spam, né? Então, exatamente. Para spam, quem não usa Google, conta Google, vai se surpreender. Eu, por muitos anos, numa empresa que eu trabalhei, não era Google. E quando mudou para Google, você percebe, é impressionante que de uma noite para outra já começa o spam parar, dificilmente começa a vir. Depois de uns 3, 4 dias, você já não recebe mais spam. Então é impressionante. O filtro de spam do Google é muito poderoso. Se você marcar qualquer coisa ali como spam, é provável que aquele e-mail nunca mais chegue até você. Você nunca mais vai ver aquele e-mail. Não chega mesmo, né? Porque todo mundo tem para marcar, mas não adianta nada. Né? Tá. É isso aí. Além do preço, qual que é outro benefício que você acha, Wander? O que você considera aí como... Facilidade de uso, né? Porque você ali da tela do navegador... Você já cria sua conta Google, já faz o pagamento e ali da tela do navegador você faz tudo. Se você tiver no Google Chrome, você opera a sua empresa todinha a partir de um navegador. Com login e senha, e-mail e senha, você está ali operando a sua empresa. Então não tem essa história de setup, de instalar, de sincronizar. Onde está meu arquivo? Esse arquivo vai ficar na minha máquina ou vai ficar lá no... Não tem isso. Você simplesmente loga... Cria os seus arquivos, ele tem um aplicativozinho para você colocar ou no Mac ou no Windows, com o qual hoje em dia esse aplicativo está até mais inteligente,
porque ele não sincroniza as suas pastas que estão na nuvem com a sua máquina. O que ele faz? Ele cria um disco na sua máquina que você acessa diretamente à nuvem ali como se fosse um disco local. Qual é a grande vantagem desse setup aí? É que você não gasta o seu HD, que o HD dos Macs hoje é 128 ou 256 só, de SSD, e você não gasta o seu HD com arquivos, com seus arquivos, simples assim. E você tem acesso a todos os seus arquivos em nuvem on time, né? Ali bem à mão. O outro item também muito interessante do G Suite, que eu não experimentei, mas o Eduardo experimentou, é com relação ao suporte, né? Que tem um suporte fantástico, que o Eduardo vai contar mais pra gente sobre esse suporte aí. Como é que foi isso, cara? Então, ele tá ligado ao item que você falou, né? De facilidade, porque assim, você naquele setup ali, você sempre tem uma opção ali de falar com alguém, de contar com suporte e tal. Esse suporte pode ser feito ali por chat, por e-mail, ou você pode clicar lá e eles te ligam em seguida. E ligam mesmo, tá? Então, é um português de Portugal lá, sei lá, alguém deve ser Portugal, ou deve ser alguém que está em outro país, mas falando um português... Um indiano aí, né? Um indiano falando um português ruim, mas dá para entender numa boa, tranquilo. E, assim, eu precisei duas vezes um arquivo que eu tinha perdido uma vez e eu realmente não achava aqui. E aí eles recuperaram para mim. E uma outra que eu já tinha uma conta num outro servidor e eu queria migrar para o Google. E eu estava com uma dúvida no MMX que eu tinha que mudar e tal. Acabei entrando lá. Cara, é impressionante. Os caras entram, eles entram pelo Google Meet. Você faz um call com eles lá. Call com ele. E eles vão na sua máquina te falando onde entrar. Eles veem a sua máquina, vê se está tudo certo. Confirma, olha. Fala, não, é isso aí. Pode salvar, vai continuando, ele vai te dando uma dica enquanto você faz na tela. É muito legal, de graça, gratuito, incluso. Então, o suporte você pode contar que você não vai realmente ficar abandonado, porque eu tinha que migrar o e-mail de uma outra plataforma, eles têm todo o beabá lá, praticamente de todos os servidores de e-mail, de todos os sistemas de contas de e-mail, eles têm para migração, como que é mais fácil fazer e tal, e vão passando para você isso passo a passo, tá? Então é realmente muito bom. Agora nós vamos entrar numa parte... Pode falar. A migração, com relação à migração, eu tenho uma experiência que uma associação aqui de Volta Redonda, ela tinha os e-mails na KingHost e eles me contrataram para dar um jeito nos e-mails. Aí eu falei, para dar um jeito nos e-mails tem que ser no G Suite. Contratamos o G Suite e sem brincadeira, eu coloquei o login e senha do servidor da KingHost lá dentro do G Suite e magicamente 150 contas de e-mail com todo o seu respectivo conteúdo e anexos vieram para dentro da conta do G Suite. Engraçado que eu cobrei para fazer essa migração e quando eu me deparei com isso eu fiquei até com vergonha. Eu falei, caramba, foi 3 cliques eu fiz a migração. Mas enfim, são as facilidades que o Google traz para a gente, né? Porque o objetivo do Google é que nós utilizemos todos os serviços dele para que ele consiga coletar informações e fazer as otimizações que ele sempre tem feito, né? Que é gerar informações de busca para todo mundo. O outro item interessante, né, que a gente tem que falar do G Suite, por quê? Legal, ele tem espaço, é barato, é fácil de configurar, mas e aí? Qual é a grande sacada? Qual é a grande vantagem do G Suite? A grande vantagem que eu visualizo é a integração dele com outros serviços. Por exemplo, eu tenho o e-mail do Google integrado com Trello, com Todoist, com Asana. Só para você ter uma ideia, se eu colocar estrela no e-mail meu de determinada conta, ela vira uma tarefa no Todoist dentro de um projeto específico com uma data específica, sendo a data que aquele e-mail chegou. Se outra integração, você faz o login também com as contas do Google. Então isso tudo facilita muito na hora de você compartilhar as informações da sua empresa e também na hora de atualizar o seu CRM. Por quê? Vários CRMs, como aqui a gente utiliza o HubSpot CRM. Quando você utiliza o HubSpot, ele se integra na sua conta Google e todo o e-mail que você manda pela sua conta do Gmail, ele fica registrado lá no HubSpot CRM. Então você não precisa redigitar o acompanhamento daquele lead que você está tratando que ainda não fechou com você. Então, para mim, só essa função já valeria os $5 por mês.
E lembrando que a gente está num podcast de produtividade, né? Olha quanto tempo você está economizando, olha quanta gestão, quanta organização você tem que o Google te proporciona, entendeu? Existem outros softwares que podem fazer isso, outros suítes. Acho difícil com todos esses benefícios que a gente está falando, tá? Pode ser que faça uma, não faça muito bem a outra. Então, pense bem que é muito legal. Outra coisa também, eu falei na abertura sobre espaço, né? O Wander falou dos 15 gigas e tal. Então, a gente tem nessa versão de $5, que acaba caindo para 4, né? 30 gigas de espaço nesse pacote, que eles chamam de básico. E vamos lembrar o seguinte, 30 gigas, sendo que todos os arquivos que você criar na extensão do G Suite, então tem lá as planilhas, tem o editor de texto, tem de apresentações, tudo que você precisa hoje para fazer os seus arquivos, você tem na plataforma do Google. Isso não ocupa espaço, isso é zero mega, zero. Então, se você tiver 5 milhões de planilhas do G Suite dentro do Google, isso ocupou zero de espaço, tá? Então, ele vai ocupar um PDF, um outro arquivo que você colocar lá no Word da vida, no Excel e tal. Só que assim, o que acontece? Quando você começa a usar o Google, quando chega um arquivo que é em Word, por exemplo, você automaticamente vai abri-lo já no G Suite, no software de texto, e vai fazer o quê? Apagar o Word, não tem porquê. Você vai zerar tudo que você tiver no Office, porque não tem necessidade. Você pode depois mandar para a pessoa abre no Office, não tem problema, ela vai abrir no Word, ela vai abrir no Excel se ela tiver, você mandar uma planilha do Google. Então fique tranquilo, isso é comum, você nem vai mais lembrar que você tem o Office na sua máquina, na verdade. Eu abro o Word Excel quando eu recebo alguma coisa em Word Excel. Mas é o tempo de eu abrir, criar um arquivo já na extensão local, na extensão do Google e apagar o arquivo original, não tem porquê. Isso está ocupando, gente, espaço. Espaço é tudo no dia a dia da gente hoje. É dinheiro, é economia, é facilidade de achar as coisas na nuvem, tá? Então, é muito mais que o suficiente, né, Giga? Né, Wander? 30 gigas. Exatamente. E principalmente apresentações, né? Porque apresentações elas ocupam muito espaço por ter vídeo, por ter fotos, por ter imagens. Essas apresentações elas não ocupam espaço dentro do G Suite. E o melhor, você, por exemplo, no meu caso de utilização do apresentações, eu comecei com apresentações da Apple, né? Com Keynote da Apple. E eu apresentava as propostas aqui da agência pelo Keynote. Depois que eu migrei para o Google, o que eu tenho feito? Eu faço as apresentações no Google, na planilha, no software de apresentações do Google, e eu pego o link dessa apresentação, encurto e mando para o meu lead. Então, se eu quiser fazer qualquer alteração naquela apresentação depois que eu mandei o link, é só alterar que o meu lead que está vendo a apresentação ele já vai ver essa alteração em tempo real. Então, isso daí tem feito muita diferença aqui na minha taxa de conversão. Por quê? Porque eu consigo monitorar se o cara abriu o link, se ele leu a proposta, quando que ele leu. Por exemplo, eu mando uma proposta, o cara abriu o link uma vez depois que eu mandei. Dali a 5 minutos ele abriu de novo, de repente para mostrar para um sócio. E no dia seguinte ele está abrindo aquela proposta 3, 4, 5 vezes no dia, eu pego o telefone e ligo para ele, na hora. Porque eu sei que ele está abrindo a proposta pelo Bitly ou pelo HubSpot CRM. Então são essas facilidades, essas funcionalidades que eu consigo pegar do meu dia a dia, coisas que me dariam trabalho ou eu levaria tempo para fazer, e eu consigo automatizar isso tudo dentro do G Suite, né? E esse ganho de tempo, eu faço outras coisas, eu estou produzindo outras coisas. Então o nosso propósito aqui, como é te ajudar a ser organizado e ser produtivo, por isso que entrou na pauta aí o G Suite e essas dicas. Mas a dica mais matadora ainda do G Suite vai ficando aí por último, né, Eduardo? Qual que é? Mas essa facilidade de compartilhar documentos é muito bom, né? Você falou da proposta que você envia, às vezes você envia uma apresentação para um cliente, para um prospect e tal. Então, você imagina, hoje você tem lá uma proposta na sua máquina, bonitinha no Word, salvo e tal. Aí você vai ter que mandar para o seu cliente. Porra, mandar um Word para o cliente, você vai lá, primeiro que está ocupando espaço. O cara tem que ir lá, abrir o Word, anexado e tal.
Se você tiver no G Suite, você manda apenas por dentro do próprio arquivo, você vai lá em arquivo, enviar, você manda, vai chegar para o cara um e-mail com o link, ele vai clicar, vai abrir, você pode dar permissão para ele mexer, só ver e comprar, fazer o que ele quiser. Então, assim, é muito mais simples. Aquilo lá está registrado, já está lá, você tem os arquivos que você pode criar uma pauta, uma pasta onde você coloca propostas, documentos enviados, tal, tá lá todas as datas que foi enviada, se foi atualizada. Então, assim, para mim essa facilidade de compartilhamento é muito boa. O, Pode falar. o grande lance também do compartilhamento é que você define o que as pessoas vão fazer. Por exemplo, você vai compartilhar uma apresentação para o seu chefe. Então você pode deixar o seu chefe editar aquela apresentação. Se você vai compartilhar essa apresentação para um cliente, você pode deixar o cliente apenas comentar essa apresentação e não deixá-lo editar a apresentação. Ou você pode deixar ele somente visualizar. Então, esses níveis de permissão, eles fazem com que você saiba que todos os documentos da sua empresa estão visíveis para quem tem que ser, né? Você não tem aquela questão de privacidade, porque como que funcionava antes? Você tinha aquele monte de pastinha lá na sua máquina, né? Ou no servidor, e vai saber quem que tinha acesso a quê, quem apagava o quê. Então, essa funcionalidade dele colaborativa, para mim, é a melhor feature do G Suite, é essa edição colaborativa. Como que a gente faz hoje, Eduardo, a pauta do podcast? Hoje, assim, e isso eu já venho, eu já trabalho com isso em podcast desde o primeiro Happy Hour Tech que a gente gravou lá atrás, já é assim que a gente funciona. Porque aqui sou só eu e o Vander ainda. No Happy Hour Tech tinha dias que tinha 7, 8 pessoas gravando simultaneamente, falando e acompanhando a mesma pauta. E como que isso é possível? Por meio do Google Drive, do G Suite. Por quê? Porque a gente cria lá uma pauta, XPTO, aí juntos a gente vai fazendo aqui, vai atualizando, vai escrevendo aqui eu fecho a pauta, aí à noite eu lembro, vou lá, escrevo mais alguma coisa, o Vander também, aí agora que a gente está falando, a gente está com a mesma pauta aqui, estamos colocando na mesma página certinho aqui, então, cara, não tem, é muito, muito rápido, eu nunca vi nenhum sistema de verdade com uma facilidade e com uma resposta tão rápida quanto do G Suite, quanto do Google. Então, essa edição simultânea e de forma colaborativa, para mim, é realmente um espetáculo. Com certeza, é difícil falar qual é a mais legal de todas, né? Qual que a gente mais gosta, tal, mas essa é uma que faz muita diferença. Eu lembro antigamente quando não existia esse tipo de ferramenta que a gente precisava trabalhar, você mandava, aí no Word o cara escreve aqui do lado para as notas aqui como sugestão, pinta de vermelho, aí você tem que aprovar, né? Fica horrível, fica tudo isso, aquilo lá, além de ser muito feio, não é nada, não é útil aquilo lá, então é muito legal, lembrando que o Google também tem isso, tá? Se você quiser deixar uma notinha aqui no canto, mas a nota aqui é muito mais inteligente, ela serve como uma nota mesmo. Por exemplo, eu deixo uma nota aqui, Wander, o que você achou desse assunto aqui e tal? Você acha que vamos falar mais sobre isso e tal? Vira uma discussão dentro do documento. Dentro do documento. E aí você vai matando aquilo ali dentro, você fica com o histórico daquilo ali. Então, para mim, essa colaboração, nós estamos vivendo num mundo, né, colaborativo, então, e outra, simultâneo. O que a gente está falando aqui? Ganho de tempo, produtividade, sim, tá? Então, é muito bom. Só para vocês terem uma ideia, rapidamente um exemplo aqui de utilização dessa edição simultânea. Aqui na agência a gente trabalha tem alguns clientes que a gente faz o conteúdo dos sites deles, né? Então toda semana tem que publicar artigo no blog, no Instagram, no Facebook, e o meu time de jornalista não está aqui, está remoto. Então a gente tem as pautas lá dentro do Asana, bonitinho, todo mundo. E quando clica, é um documento do Google, no qual o jornalista faz a edição, cria o texto dele, eu reviso por aqui, o cliente já aprova, todo mundo dentro do mesmo documento. Ou seja, a gente pegou um fluxo de 3 pessoas de criação, aprovação e publicação e jogou tudo num processo só. Então a gente eu tripliquei, né, o tempo de execução, eu consegui reduzir 1/3 o tempo de execução dessas tarefas, só por conta da edição simultânea.
Isso, acabou com a desculpa que o e-mail não chegou, né? Exatamente. Pô, não vi O o meu e-mail e-mail não e chegou. tal. Qual que é a última versão? Versão 4321 final, né? Aquele puta Isso, arquivo nossa, aí os renomeado, nomes dos lembra? arquivos iam todos malucos, aí você É, perdia, às vezes você jogava fora o arquivo da última revisão, era é. um caos, era um Eu lembro que caos. tinha umas pessoas que eu trabalhava que escreviam final do final. Quer dizer, esse é o final mesmo, né? É, Esse é esse é o último do último. É impressionante. Então, só por isso já vale a pena. Aí, algumas coisas também que a gente gostaria de falar. O backup. Backup, a gente sabe que hoje é fundamental você ter backup. Estando no Google, você pode estar tranquilo, porque o HD seu não vai queimar, ninguém vai roubar, então não tem esse problema, né? Então, tá lá já revisados os arquivos, tudo certinho. Que mais? E-mail. Porra, você tem um e-mail arroba sua empresa. Então você tem um e-mail profissional, um e-mail corporativo, um e-mail com qualquer outro e-mail corporativo que você contratar aí, você tá ok. Para conferências, que é o que a gente usa aqui muito, e eu uso para tudo praticamente hoje. Hoje tudo que eu faço eu já mando um convite para a pessoa. A partir do momento que você manda um convite para a pessoa na sua agenda, aqui no seu calendário, por exemplo, Producast hoje 10 horas da manhã. A hora que eu adicionar alguém, por exemplo, o Vander, nessa pauta, nesse convite, automaticamente o Google já gera um link, que é o link do Google Meet, que é da conferência. Da reunião. Da reunião online, que você pode ser feito por telefone, pode ser feito pelo browser, da maneira que você quiser. Então, você pode ir até 25 pessoas e o Enterprise até 50. Então, a gente usa isso agora, nesse momento, a gente está usando para se ver aqui, para conversar. A gente usa para pauta, usa para discussão, eu uso para reunião com os clientes da minha consultoria, então usa para fazer coach, usa para tudo a gente usa o Google Meet. E é fantástico, vale muito a pena. E o resto é isso, né, Bander? Vamos falar um pouquinho sobre o que agora, para finalizar? Sobre o controle? Como a gente já disse anteriormente, né, ele tem um controle de versões, você consegue ver todas as alterações que foram feitas nos documentos, o controle de acesso também, como já foi dito, né, que você consegue controlar as permissões de quem vai fazer o que dentro dos documentos. Enfim, você consegue, com o G Suite, a minha ideia com o G Suite é concentrar todos os documentos da empresa de texto, e planilhas e apresentações, tudo dentro do G Suite. Por exemplo, se eu precisar do balanço financeiro da agência de 2014, eu vou lá na busca, digito balanço 2014. Ele vai me trazer a planilha e se tiver um doc de texto também ele vai me trazer. Então, essa questão de eu não ter que ficar procurando onde estão os meus documentos, como era feita até há pouco tempo atrás? Eu tinha pastinha lá, administração, dentro da pastinha administração eu tinha financeiro, dentro da pastinha financeira eu tinha as milhões de planilhas lá de controle. Então, em vez de eu ficar clicando de pasta em pasta para lembrar onde eu guardei, eu vou lá na busca, dou um search e ele traz. Se eu quiser buscar por tipo de documento, ele traz. Se eu quiser buscar por nome, por data, por quem fez a última alteração, enfim. É a busca Google, né? Acho que a gente finaliza com isso. Você vai ter a busca Google dentro das suas coisas. O que eu acho um pouco contra, né? Porque nem tudo é só alegria, é que você está dando permissão para o Google ler todos os seus documentos e seus e-mails. Mas não pense que vai ter uma pessoa lá lendo a sua planilha. Os robôs vão indexar aquilo, ver o assunto e vai te jogar um banner de propaganda mais à frente. Esse é o custo do benefício que você está tendo, né? Bem-vindo à internet, meu amigo. Bem-vindo ao mundo digital. Não tem como. Você quer viver assim, senão você desliga tudo e pega sua agendinha de papel aí e vai fazer tudo na agenda. Então é isso aí. Depois dessa explicação aí, desse bate-papo aí sobre o G Suite, nós vamos deixar aí nas notas do episódio alguns códigos de desconto, de 20% de desconto. Caso você queira testar o G Suite, é só utilizar um desses códigos aí. Você vai ter 14 dias gratuitos para você testar a ferramenta, verificar se ela se ela te atende, se é isso tudo mesmo que a gente falou, se é mais um pouco. E caso você não queira, você simplesmente cancela a inscrição. Mas esse é o bônus que a gente vai deixar para vocês aí, alguns cupons de 20% de desconto para que vocês possam testar o G Suite. É isso aí.
Então, finalizando, acho que o papo foi muito legal. Vamos continuar esse papo lá no Telegram. Então, lembre /Producast no Telegram, procure por Producast. Nós já estamos com a comunidade ativa lá, então junte-se a nós. Nosso canal do YouTube também acabou de ser criado, na verdade. Tem um vídeo lá, a gente vai começar a fazer vários vídeos, mas procure lá por Producast, você vai nos achar. Nos siga e nos acompanhe. E para encerrar, eu gostaria de relembrar novamente o nosso patrocinador aí, que é o nosso apoiador, Contabilidade Digital. Deixa aí o site, Wander, para o pessoal ouvir e clicar lá. Contabilidadedigital.com/Producast. Aí lá você vai ter lá um formulário de contato para você solicitar a abertura da sua empresa. Os contatos vindos dessa página, o pessoal da contabilidade já vai saber que foi vindo aqui do Producast e vocês vão ganhar 50% de desconto na abertura da sua empresa. É isso aí, maravilha. Tá esperando o quê? Clica aí e vamos lá, chame mais amigos para ouvir, compartilhe com as pessoas. E se precisar de alguma coisa, vamos lá pro Telegram conversar, que lá é muito mais tranquilo para a gente não terminar esse papo aqui, tá? Então a ideia nossa aqui é a gente dar a nossa opinião, falar, conversar, mas que esse papo continue, né? O digital, principalmente hoje em dia, permite isso, que é essa interação, tá bom? Muito obrigado aí, uma boa semana a todos e um grande abraço. Forte abraço para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.